Conforme nós vimos nas aulas passadas, as perdas de cargas elas refletem, né, a dissipação de energia que o escoamento tem ao sair de uma seção montante e ser veiculado até uma seção jusante. Né? Essa perda de energia, essa carga energética dissipada, nós estamos falando sempre em carga energética por ser energia por unidade de peso de fluido, a carga energética ela é mensurada em metros no sistema internacional. Então, essa carga energética dissipada no caminho, ela é dissipada graças às tensões cisalhantes, sejam tensões cisalhantes entre fluido e parede, sejam as tensões cisalhantes entre fluido e fluido. Ao longo de comprimentos lineares de tubulações, como por exemplo a gente pode ver nessa imagem, a gente tem um comprimento linear de tubulação interligando os dois reservatórios, aqui a represa, o reservatório, certo? Então, ao longo desse comprimento linear de tubulações, nós temos perdas de cargas distribuídas, porque elas ocorrem ao longo do comprimento, graças principalmente ao cisalhamento entre o fluido e a parede. Nós vimos, inclusive, que propriedades da tubulação, do material, como a rugosidade, são propriedades importantes para o cálculo dessa perda de carga distribuída. A perda de carga distribuída ela é calculada pela fórmula universal da perda de carga. Vimos também que existem alguns pontos específicos do escoamento, que nós chamamos de singularidades, onde haverá grande perda de carga graças às tensões cisalhantes entre fluido e fluido, porque esses pontos especiais, essas singularidades, elas têm uma geometria interna de tal forma que causam uma perturbação no escoamento. Essa perturbação ela acaba se refletindo em zonas de alta velocidade, zonas de baixa velocidade, zonas de turbilhonamento dentro dessas peças, dentro dessas singularidades. E essa grande discrepância entre velocidades em intervalos de espaço muito curtos, ou seja, dentro dessas peças, vai aumentar os dy, ou seja, aumentam os gradientes de velocidade. Vamos lembrar que, pela lei de viscosidade de Newton, a tensão cisalhante é igual à viscosidade do fluido vezes o gradiente de velocidade. Se o gradiente de velocidade ele é aumentado dentro dessas singularidades, nós teremos grandes tensões cisalhantes entre fluido e fluido. E são justamente essas tensões cisalhantes entre fluido e fluido as maiores causadoras das perdas de cargas localizadas, as perdas de cargas que são verificadas dentro dessas peças especiais que nós chamamos de singularidades. Há duas maneiras de se calcular essas perdas de cargas localizadas. Uma é considerando que ela é diretamente proporcional à carga cinética, utilizando como constante de proporcionalidade um coeficiente K, chamado de coeficiente de perda de carga localizada. Existe uma segunda maneira, que é transformar o problema de perda de carga localizada num problema de perda de carga distribuída, aplicando a fórmula universal, mas utilizando um comprimento equivalente. Ou seja, uma determinada singularidade ela tem um comprimento equivalente, que seria aquele comprimento de tubulação que vai ter a mesma perda de carga verificada naquela singularidade, certo? Então, são duas formas distintas de se calcular a perda de carga localizada, elas não levarão resultados exatamente iguais, então, quando calculamos por uma metodologia, o resultado vai dar um pouco diferente daquele calculado pela outra metodologia, mas ambas são metodologias consagradas, porque o que interessa, no final das contas, acaba sendo o somatório das perdas de cargas nas diversas singularidades. E quando nós somamos as perdas de cargas nas diversas singularidades presentes numa linha de escoamento, esse somatório ele dá muito próximo, utilizando ou um método ou outro. Certo, pessoal? O grau de dificuldade, vamos dizer assim, é praticamente equivalente entre eles. São, em geral, métodos simples para se fazer o cálculo da perda de carga localizada. E é nesse sentido que nós vamos realizar esse exercício de hoje. Nesse exercício, nós temos aí dois reservatórios, um reservatório formado por uma barragem, cujo nível de água está na cota 623 metros. Vamos lembrar, pessoal, que esse nível é referente ao nível médio do mar, certo? Então, nós estamos falando de cota altimétrica. Em problemas dessa magnitude, nós trabalhamos normalmente com uma referência no nível do mar. Então, as cotas são tomadas em relação ao nível médio do mar, certo?
Então, estamos aqui numa cota de 623 metros, seria mais ou menos uma cota equivalente, para a gente ter uma noção, a cota dos reservatórios próximos aqui ao Uberlândia, do Capim Branco 1, Miranda, mais ou menos seriam essas cotas aí, né? O reservatório, por exemplo, de Capim Branco 1, ele tem o seu nível de água máximo normal na cota 624. Nós estamos aqui numa cota média de 865 metros, certo? Então, só para a gente ter uma noção da altitude do local. Entre essa barragem e o reservatório, há uma linha de tubulação, conforme nós podemos verificar, distribuída em dois trechos. O primeiro trecho é uma tubulação que tem diâmetro de 150 milímetros, um comprimento de 200 metros. Então, quando nós falamos em L, comprimento, nós não estamos falando em distância em planta, né? Outra coisa importante para a gente comentar também. O L, ele não é a distância em planta, não é a distância plana, medida em planta. Ele é o comprimento real da tubulação. Então, ele varre tanto essa parte horizontal quanto essa parte vertical. É o comprimento real da tubulação nesse trecho, certo? Então, é sempre o comprimento real, não é a distância em planta. Portanto, o L tende a ser maior do que a distância em planta, porque ele leva em conta desenvolvimentos verticais ou inclinados das tubulações. Tudo bem? Essa tubulação ela é constituída de ferro fundido novo, material que nós já comentamos nas aulas passadas, que ele tem uma particularidade, que é a presença daqueles nódulos de grafita, né, que é a parte de carbono do material. O ferro fundido é uma liga de ferro, silício e carbono. A parte frágil desse material é a parte de carbono. E no ferro fundido que é usado atualmente, que é o ferro fundido dúctil, esse carbono ele fica na forma de grânulos, na forma de esferas. E essa forma em grânulos dificulta a interligação entre uma parte de carbono e outra. Portanto, dificulta o surgimento de rachaduras nessas tubulações de ferro fundido. Essas tubulações são muito diferentes das tubulações de ferro fundido cinzento, que eram utilizadas antigamente. As tubulações de ferro fundido cinzento, a parte de carbono, ela ocorria na forma de lamelas, na forma de alinhamentos dentro do material. E esses alinhamentos poderiam se interligar quando as pressões dentro da tubulação fossem pressões grandes. Então, isso facilitaria a interligação desses filamentos de carbono, dessas lamelas de carbono, aumentando o comprimento das rachaduras na tubulação. Portanto, o ferro fundido cinzento é um material frágil que não aguenta grandes pressões, portanto, não é mais utilizado atualmente, certo? Os tubos de ferro fundido são os tubos que nós utilizamos atualmente. Na realidade, os tubos mais utilizados são os tubos de ferro fundido dúctil, os tubos de aço, mas os tubos de aço eles são tubos mais caros, são tubulações normalmente mais caras, e mais baratas do que o ferro fundido novo, nós temos a tubulação de PVC. Mas a desvantagem do PVC em relação, por exemplo, ao ferro fundido dúctil é a resistência a pressões. Normalmente as tubulações de PVC, embora resistam a pressões altas, nós podemos ter tubos de PVC que resistam aí até mais de 100 MCA, por exemplo, os tubos de ferro fundido resistem mais. Então, eles conseguem resistir a pressões aí de até 250 MCA, 250 metros de coluna de água. Passo que o PVC chega até 120, 150 MCA, mais ou menos. Certo? Então, são esses os tipos de tubulações mais utilizados nesses grandes sistemas, principalmente nesses sistemas adutores que interligam grandes distâncias. É o problema que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. No segundo trecho, nós temos aí uma tubulação de diâmetro maior, portanto, haverá no meio do caminho uma certa singularidade que deverá fazer a transição de diâmetros, um diâmetro de 150 para um diâmetro de 300 milímetros. Uma linha de tubulação de 320 metros, então, o comprimento de tubos total entre um reservatório e outro é um comprimento de 520 metros, conforme a gente pode ver. E essa segunda tubulação, nesse segundo trecho, já é uma tubulação mais antiga. Nós temos um ferro fundido velho. É dúctil, porém velho, certo? Notamos que há um desnível entre as linhas d'água de 10 metros. Tá? Então, o nível de água no reservatório é montante,
podemos chamar de reservatório 1, por exemplo, é de 623 metros, em relação ao nível do mar, né? E o nível de água no reservatório de Jusante, 613 metros. Portanto, há um desnível de 10 metros entre os níveis de água, e é justamente graças a esse desnível que o escoamento se desenvolverá por gravidade, certo? Um escoamento que sairá de cotas mais altas e que será veiculado para cotas mais baixas. São os tipos de escoamento que a gente tem condições de calcular até hoje. Lógico que a partir de amanhã nós teremos condições de calcular outros tipos de escoamento, que a gente vai comentar de forma oportuna quando chegarmos lá. Vamos verificar que a gente tem aqui algumas singularidades instaladas ao longo desses 520 metros de tubulações. A primeira singularidade é um crivo, certo? Então, nós temos um crivo, uma singularidade que, conforme nós já falamos, tem o papel de fazer um gradeamento, a retenção de material grosseiro. Então, pedaços de galho, de folhas e pedaços de plástico, etc., né? Grandes pedras não conseguem entrar pela linha de tubulação porque há aqui um crivo, uma parte com aberturas, uma tubulação ranhurada que faz o papel de gradear esse material grosseiro, impedindo que esse material entre na tubulação. Se não tivéssemos o crivo, a gente mesmo assim teríamos que considerar uma entrada de canalização. Nós vimos na aula passada que existem perdas de cargas localizadas nas entradas de canalização, certo? Como há o crivo aqui, nós vamos considerar a presença desse crivo, a primeira singularidade onde haverá, ao longo do escoamento, a primeira perda de carga localizada. Na sequência, a gente tem um registro, certo? Obviamente, para que o escoamento se processe entre os dois reservatórios, esse registro tem que estar aberto, ou pelo menos parcialmente aberto. Não só esse, quanto esse também. Não adianta nada um estar aberto e o outro estar fechado, né? Então, esses registros têm que estar, no mínimo, parcialmente abertos. Normalmente, os registros que interligam essas adutoras são registros utilizados ou para liberar totalmente o escoamento ou para bloquear totalmente o escoamento. Portanto, é indicado que sejam registros de gaveta, por exemplo, certo? Registros de esfera, registros de gaveta. Nós vamos considerar que nesse problema a gente tem aí dois registros de gaveta, um registro próximo do trecho inicial, do início do trecho, e um registro já próximo do final da tubulação. Há aqui algumas mudanças de direção do escoamento, a gente percebe aqui uma curva, né? Uma curva que faz uma mudança aproximada aí de 90 graus, pelo menos pelo nosso desenho, a gente verifica essa mudança de direção do escoamento em 90 graus. Logo depois, uma outra curva que faz a mudança do escoamento em 90 graus. Nós podemos nos perguntar assim, por que é curva? Por que não é um cotovelo, por exemplo? Nós vimos que as diferenças entre curvas e cotovelos são o espaço requerido para que essa mudança de direção do escoamento seja feita. As curvas, elas produzem uma mudança mais suave. A mudança em termos de ângulo é a mesma do cotovelo, 90 graus nesse caso, mas a curva ela faz uma mudança mais suave, portanto, tendendo a levar a perdas de cargas localizadas menores, mas gastando mais espaço para fazer essa mudança de direção. Como nós estamos num sistema grande, um sistema onde há 520 metros de tubulação entre um ponto e outro, certo? Normalmente essas tubulações, conforme nós podemos ver, elas são apoiadas no terreno, parte aqui até suspensa, ou parte enterrada. Então tem espaço. A questão de espaço ela não é problema, por exemplo, nas adutoras de água. A questão de espaço ela é problemática nas instalações prediais, onde numa parede, às vezes pequena, há necessidade de passar um monte de tubos, né? E sempre com necessidade de fazer mudanças de direção. Então, as peças como os cotovelos são peças que exigem menos espaço para fazer mudanças de direção do escoamento, acabam levando a perda de cargas localizadas maiores, porque interferem mais no escoamento, mas, por demandarem pouco espaço, são utilizadas, por exemplo, nas instalações prediais, né? Nas adutoras, onde essa limitação de espaço ela não é tão grande assim, nós já podemos usar curvas. Então, vamos considerar que nesse nosso problema todas as singularidades que fazem mudanças de direção são singularidades curvas. Então, temos aqui uma curva de 90, outra curva de 90 graus, aqui uma curva de 45 graus, outra curva
de 45 graus. 45 graus é a mudança de direção que ela proporciona, né? Então, a gente teria aqui 45 graus. Nessa curva aqui, a gente teria uma mudança de direção de 90 graus, certo, pessoal? Então, duas curvas de 45 e duas curvas de 90 graus. Mais um registro de gaveta e também temos uma saída de canalização. Nós vimos na parte teórica da aula passada que a saída de canalização aqui em forma de jatos afogados, né? O fluido ele sai em forma de um jato afogado, porque o nível de água está acima da extremidade da tubulação, ela acaba gerando uma expansão das linhas de corrente, e nessa expansão de linhas de corrente há turbilhonamento, e esse turbilhonamento leva a tensões cisalhantes entre fluido e fluido, portanto, vai levar a uma certa perda de carga localizada, que nós vamos considerar nesse nosso problema também, certo? Então, nós temos aí uma linha de dois tipos de tubos e uma série de singularidades. E um problema um pouco diferente do último exercício que nós resolvemos. Um problema um pouquinho mais complicado. Não só pela quantidade de tubos, pela presença das singularidades, mas um problema um pouquinho mais complicado pelo fato de a gente não saber de início quanto vale a vazão, certo? Porque quando nós conhecemos a vazão e conhecemos o diâmetro dos tubos, aplicando a equação da continuidade, a gente já tem condições de calcular a velocidade média do escoamento. E da velocidade média do escoamento vai depender o fator de cisalhamento, que calcula a perda de carga, o próprio cálculo da perda de carga, e a gente resolve o problema, certo? Então, é uma sequência mais ou menos direta. Se a gente conhece a vazão e conhece o diâmetro da tubulação, a primeira coisa a se fazer nesse problema é calcular as velocidades, certo? Então, isso já encaminha a gente direto para o cálculo das velocidades, mas agora não. Agora nós não conhecemos a vazão transferida entre os reservatórios, portanto, não temos ainda condições de calcular as velocidades. E as perdas de cargas dependem dessa velocidade. Então, nesse tipo de problema, onde as vazões não são conhecidas, a sugestão é começar aplicando a equação de Bernoulli. Por quê? Embora a equação de Bernoulli aplicada pela primeira vez, ela não vai resolver o problema, só ela sozinha não vai resolver o problema, mas ela vai nos trazer sempre grandes informações, certo? Então, nós vamos começar a resolver esse nosso problema aplicando a equação de Bernoulli entre duas seções transversais, sempre no sentido montante para jusante, certo? Nesse caso, pessoal, qual seria, então, a seção transversal mais adequada para iniciarmos o nosso problema? Vamos até escrever aqui, vamos aplicar a equação de Bernoulli, daqui a pouco a gente comenta melhor sobre essas tabelas quando a gente chegar lá, tá? Mas o nosso problema ele vai ser inicializado pela aplicação de Bernoulli entre duas seções que nós vamos chamar de 1 e 2. Bernoulli entre 1 e 2. Bom, escrevendo a equação de Bernoulli de uma forma geral, entre dois pontos, ou duas seções 1 e 2, ela vai ficar escrita assim, ó, P1 sobre gama, que é a carga de pressão no ponto 1, mais a carga cinética, V1 ao quadrado sobre 2G, mais Z1, que seria a carga de posição ou altimétrica. Essa seria o somatório dessas três cargas compõe a carga hidráulica total na seção 1, no ponto 1. Isso vai ser igual à carga hidráulica total na seção 2, portanto, P2 sobre gama, carga isométrica, mais a carga cinética, P2 ao quadrado sobre 2G, mais E2. Essas três somadas perfazem a carga hidráulica total na seção 2, mais o que foi perdido no meio do caminho, mais a perda de carga verificada entre 1 e 2, entre os pontos 1 e 2, certo? Então, essa é a equação de Bernoulli escrita, obviamente, num problema de escoamento permanente, um escoamento onde a vazão que passa pelas tubulações já são vazões estabelecidas, já uma vazão equilibrada com um certo valor. Quando esse registro ou esse é aberto, por exemplo, vai demorar um certo tempo para a vazão aqui se estabelecer com um valor fixo. Durante esse tempo que a vazão demora para se estabelecer com um valor fixo, que vai ocorrer logo depois da abertura ou do fechamento de um registro, por exemplo, nós temos um regime de escoamento onde as velocidades variam com o tempo. A própria vazão varia com o tempo, certo?
Esse regime de escoamento, onde essas vazões vão variar com o tempo, é um regime de escoamento transiente. Depois que a vazão não mais variou com o tempo, ou seja, esse registro já foi aberto há um certo tempo e a vazão aqui se equilibrou, nós temos o regime de escoamento permanente, de forma que a vazão em qualquer ponto ela vai ser igual. O que vai mudar são as velocidades, mas as vazões vão ser as mesmas em qualquer ponto. Então, nós estamos resolvendo esse problema nesse nível de tempo, no nível de tempo onde a vazão dentro da tubulação se estabeleceu, se equilibrou com um certo valor. E é justamente esse valor que o problema pede para a gente calcular. Certo, pessoal? Então, nós estamos num problema de escoamento permanente, portanto, aquele termo de variação temporal de velocidade ele acaba não entrando aqui no segundo membro da equação. Escrita a equação de Bernoulli entre as duas seções transversais, o que nós precisamos ter atenção é de pegar seções transversais que sejam convenientes, seções transversais que sejam convenientes para o nosso cálculo. Dessa forma, vamos buscar qual será a seção 1 mais conveniente para a gente realizar os nossos cálculos. Por exemplo, nós somos muito tentados a utilizar essa seção transversal que marca o início da tubulação. Mas ela não é uma seção transversal muito adequada para que a gente possa fazer esse cálculo, por motivos que nós já chegamos a comentar na teoria. Se a gente, por acaso, colocar a mão aqui na tubulação, nós vamos sentir que a tubulação vai succionar a nossa mão, indicando que teremos ali uma pressão local negativa. Uma pressão local negativa que a gente ainda não sabe, a priori, quanto que ela vale. A gente sabe que há uma sucção local nesse ponto. Certo? Então, é um ponto de sucção local, um ponto onde nós não conhecemos, pelo menos de início, a PU sobre gama. Certo? Então, é um ponto onde a gente tem uma incógnita a mais. E, portanto, é um ponto que vamos evitar de tomar como ponto inicial do nosso problema. No exercício anterior que nós resolvemos, nós utilizamos, então, com uma seção transversal 1, essa seção transversal situada na superfície da água. Certo? Então, essa seção transversal na superfície da água, ela vai ser a nossa seção transversal 1, porque aqui nós temos uma carga de pressão P1 sobre gama, que é conhecida, porque é a pressão atmosférica. Nós temos o ar atmosférico acima da superfície livre do reservatório, onde essa carga de pressão vai ser nula, uma vez que nós vamos trabalhar na escala relativa de pressão. Certo? De lambuja, nós também conseguiremos uma carga cinética praticamente nula nesse ponto. Vamos imaginar que esse ponto 1 ele vai ter uma velocidade descendente, porque nós estamos retirando água desse reservatório e encaminhando água para outro reservatório, certo? Se nós não considerarmos outras entradas de água, há uma tendência desse nível de água descer, mas é uma tendência muito lenta. Esse nível de água vai descer muito lentamente, é quase imperceptível, pessoal. Então, esse nível de água, ao descer muito lentamente, vai ter uma velocidade de decaimento muito baixa, mesmo porque a área superficial desse reservatório, desse lago, é uma área normalmente da ordem de quilômetros quadrados. Os reservatórios normalmente têm áreas da ordem de quilômetros quadrados. A área deixada pelo espelho d'água é uma área muito grande, certo? Então, essa velocidade de decaimento do nível de água já por si só é uma velocidade muito baixa. Quando a gente pega uma velocidade muito baixa, eleva ao quadrado, ela fica menor ainda, porque já é uma velocidade menor que 1. Né? Pegamos um valor menor que 1, elevamos ao quadrado, ele fica menor ainda. Depois a gente vem e divide por quase 20, que é o 2G, da 1962, certo? Ela fica menor ainda. Então, é praticamente desprezível o valor da carga cinética nesse ponto também. Dessa forma, a gente consegue eliminar duas variáveis da equação de Bernoulli, certo? Aí a gente vai pensar assim, mas não vamos considerar nada na entrada? À medida que nós considerarmos a perda de carga localizada no crivo, a gente acaba corrigindo a aproximação de pegar o ponto 1 na superfície livre e não na entrada da tubulação, porque nós vamos considerar as perdas de cargas verificadas na entrada do fluido na linha de tubulação. Então, de certa forma, a gente acaba corrigindo essa consideração quando nós conseguimos calcular a perda de carga localizada aqui, na entrada da canalização. Tudo bem, pessoal? Da mesma forma, vamos observar a saída do nosso sistema, onde nós temos uma saída afogada.
E nesse caso, vale a mesma observação. É conveniente pegarmos a seção 2 como sendo a seção situada na superfície livre. A seção situada na superfície livre do jato. Aqui é conveniente nós pegarmos essa seção 2 e não exatamente a seção na saída da tubulação, pelo fato de não termos pressões exatamente conhecidas aqui nessa posição. Não posso afirmar, por exemplo, que a pressão aqui ela vale ρgH, considerando H essa profundidade aqui, ó, entre o eixo da tubulação e a superfície livre. Eu não posso dizer que a pressão aqui é ρgH, porque o fluido na saída ele sai em forma de jato e com muito turbinamento na forma de jato livre, certo? Então ele sai em forma de jato. Nós temos uma pressão dinâmica, não podemos utilizar pressão estática para fazer esse cálculo. Por isso que essa seção na saída de um jato afogado, ela não se torna uma seção conveniente. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos considerar aqui a seção 2, uma seção que também está submetida à pressão atmosférica e que terá uma velocidade de subida, né? Haja vista que esse reservatório está sendo preenchido pela água da represa lá. Mas essa velocidade de subida também não é grande quando o reservatório tem grandes dimensões. Grandes dimensões, estamos falando em reservatório aí da ordem de 4 metros quadrados de superfície para mais. Essa velocidade, ela sobe, mas ela não é uma velocidade muito grande. Ao ser elevada ao quadrado, dividido por 2g, ela fica muito pequena, ou seja, a carga cinética nesse ponto 2, normalmente também é uma carga cinética praticamente desprezível, certo? Isso deixa de ser verdade quando as dimensões do reservatório se aproximam das dimensões da tubulação. Então, aqui nós temos um tubo, por exemplo, de 30 centímetros de diâmetro. Se esse reservatório já fosse um reservatório, por exemplo, de 50 centímetros por 50 centímetros, aí essa velocidade de subida seria uma velocidade maior. Veja que ele já começa a se aproximar do diâmetro do tubo. E aí o V ao quadrado sobre 2G, o V2 ao quadrado sobre 2G, já poderia dar da ordem de alguns centímetros e sendo importante no cálculo, não sendo mais desprezível. Mas estamos trabalhando com um grande sistema, a transferência de água de uma represa para um reservatório, que provavelmente é um reservatório grande, um reservatório de grandes dimensões, certo? Antes de resolvermos, então, o exercício propriamente dito, há uma outra forma de saída de canalização, que é uma forma muito usual também, às vezes até mais usual do que essa forma que o exercício aí nos apresenta. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem uma tubulação, no seu trecho final, a saída dessa tubulação. E essa saída, ela descarrega no reservatório por cima. Então, nós não temos, nesse caso, uma saída que é afogada. Ela é uma saída que descarrega por cima do reservatório, certo? Então, a água jorra no reservatório na forma de um jato, mas pela parte de cima. Aqui estaria a superfície livre da água nesse reservatório. Logicamente, a superfície livre vai subir à medida que esse reservatório for preenchido. Nesse caso específico, pessoal, no caso desse problema, não podemos mais pegar a superfície livre como sendo o ponto 2. Então, utilizar o ponto 2 aqui na superfície livre é errado, porque essa superfície livre ela é variável, ela vai subir, certo? E o que interessa se a superfície livre está perto do fundo, e o mais importante é isso, se o reservatório inicialmente está vazio ou se ele está quase cheio. O que interessa é que a água tem que chegar aqui primeiro, para chegar depois no reservatório. Então, ele tem que chegar no eixo da tubulação primeiro, para depois chegar no reservatório. Então, a posição da superfície livre nesse tipo de problema não é tão relevante assim. Aqui é, porque quanto mais alta for a superfície livre, mais força a água tem que fazer para entrar dentro do reservatório, porque a pressão tende a ser maior, certo? Então, a posição da superfície livre na saída afogada, ela é importante, porque ela interfere no escoamento da saída. Aqui não. Aqui, o nosso jato ele está aberto para a atmosfera, portanto, sujeito a uma pressão atmosférica. A superfície livre do reservatório em nada interfere na hidrodinâmica dentro dessa tubulação, certo? Então, qual seria, e é aí que eu queria chegar, qual seria a seção 2 nesse caso? A seção 2 conveniente seria uma seção imediatamente fora, logo fora, imediatamente fora da canalização. Então, nós vamos pegar aqui uma seção transversal que tem o mesmo diâmetro da canalização, certo? Então, essa seção transversal ela vai ter aqui o mesmo diâmetro, mas ela está situada logo depois da canalização, imediatamente fora.
Ao estar imediatamente fora, essa seção, que vai ser a nossa seção 2, vamos chamar aqui de seção 2, ela estará submetida a uma carga de pressão nula. P2 sobre gama vai ser zero. É a pressão atmosférica, certo? Então, com isso, a gente também consegue eliminar a carga piezométrica lá na equação de Bernoulli. Mas ela não está sujeita, se nós analisarmos com mais rigor, a uma carga cinética zero, porque vai existir aqui uma velocidade de saída V2. Eu estou colocando aqui horizontal porque a nossa tubulação está horizontal, nesse exemplo, tá? Então, existe aqui uma velocidade de saída V2 e, portanto, acima desse ponto, existirá uma carga cinética V2 ao quadrado sobre 2G, que já pode não ser mais tão desprezível assim, normalmente assumindo ordem de grandeza de alguns centímetros, tá? Então, o fluido aqui, ele tem uma carga cinética, um V2 ao quadrado dividido por 2G. De forma que a linha de energia ela vai passar por esse ponto, portanto, um pouco acima do eixo da canalização, certo? Então, a linha de energia ela vai chegar aqui nesse ponto. Aqui a gente corta, porque a linha de energia ela sempre caminha em termos de decaimento, né? Ela decai ao longo do escoamento. Então, aqui seria o ponto de chegada da linha de energia. Nesse nosso exemplo, o ponto de chegada da linha de energia seria aqui, ó, na seção 2, exatamente em cima da superfície livre do reservatório, tá? Então, há essa diferença teórica entre esses dois tipos de saída, a saída afogada e a saída em forma de jato livre. Na saída em forma de jato livre, nós consideramos a carga cinética acima do eixo da tubulação. Tudo bem, pessoal? Tá aqui?